A Infância Não Se Repete, um podcast a caminhos da infância. Olá, bem-vindos ao segundo episódio A Infância Não Se Repete. Este é o lema que inspira as campanhas de sensibilização que a Caminhos da Infância tem vindo a desenvolver desde 2014 junto de toda a comunidade. Connosco voltamos a ter a Inês Poeiras, diretora executiva e cofundadora da Caminhos da Infância. Olá, Inês. Olá. De volta para nos responder a algumas dúvidas. Inês, no último episódio falámos de comunidade educativa. Falámos dos assistentes operacionais, que têm o privilégio de acompanhar os momentos de lazer, nomeadamente nos recreios, falámos muito dos recreios, e falámos também de docentes e de famílias. Ora, nos docentes, os professores, que são por inunência de funções, as pessoas que terão mais contacto com as famílias, talvez devem estar mais aptos a saber como lidar com tantas crianças juntas, que trazem tantas vivências juntas. O que é que um professor pode fazer em contexto de sala de aula para prevenir os maus-tratos? Se o professor não está em casa, como é que ele previne os maus-tratos, Inês? A prevenção dos maus-tratos é sempre um trabalho, como o próprio nome indica, de prevenção. Ou seja, nós não estamos a pensar numa coisa concreta. É para o futuro, não é? O comportamento que eu tenho agora vai ser, de alguma forma, uma educação da criança. Os professores, apesar de tudo, têm um trabalho facilitado em relação aos assistentes operacionais, porque os assistentes operacionais, como a Marta há bocado explicou, estão em contextos informais, que são os recreios. O professor, apesar de tudo, está num contexto, numa dinâmica formal, que é dentro da sala de aula, mais contida, em que a própria criança sabe, à partida, qual é o seu comportamento, qual é um comportamento expectável para estar dentro da sala de aula, independentemente depois das metodologias que cada professor tenha, com todo o direito. Eu diria, se calhar, apontava como uma primeira característica importante num professor, um professor atento. Um professor que saiba identificar sinais, que saiba interpretar que há um mal-estar na criança, que provavelmente o comportamento dela pode estar a refletir uma coisa boa ou uma coisa menos boa que se esteja a passar no seu contexto familiar. Mas, além dessa atenção, o professor tem também uma outra ferramenta que é o próprio contexto da disciplina, não é? Pode falar com naturalidade de determinada coisa, de determinado ponto. Precisamente. Há claramente disciplinas que propiciam o desenvolvimento de certos temas. Podemos aproveitar dos conteúdos curriculares para potenciar as boas práticas. Por exemplo, em História temos muitas oportunidades para falar dos direitos humanos, das conquistas pela liberdade, pela igualdade. Nas ciências, provavelmente, quando tratamos o sistema reprodutor, podemos falar de uma forma mais alargada da sexualidade. Os professores de línguas têm de línguas estrangeiras têm o potencial de tratar também o corpo humano, em que conseguir... É engraçado percebermos que ainda hoje em dia é muito difícil ter professores de línguas estrangeiras que dão a tradução dos órgãos genitais. Seja, nunca falamos disso? Nunca falamos disso, não é? É engraçado. Enfim, eu acho que hoje em dia já está um bocadinho diferente. Só nas aulas de ciências. Mas quer dizer, o que é que as crianças vão aprender? Vão aprender a dizer o palavrão na língua que estão a aprender. Quer dizer, toda a gente ia procurar ao dicionário, hoje em dia muito mais facilmente a navegar na net. Os órgãos genitais, ninguém ensina a dizer vagina ou pénis em inglês ou em francês. E a criança, claro que vai aprender todos os palavrões, porque vai pesquisá-los hoje em dia à internet, não é? E há que falar desses temas com toda a naturalidade, Com naturalidade, não é? Claro que sim, respeitando o próprio professor, não é? Claro. Enfim, mas eu acho que é mais natural do que
vemos uma página em que indicamos a cabeça, o olho, o ombro, a perna, o joelho, e depois não podemos dizer rabo, pênis ou vagina. Não faz sentido, é só isso. Até para o próprio autoconhecimento da criança faz parte, pode falar sobre isso, não é tabu. A tal distância entre tabu e pudor, não é tabu falar. Agora, e precisamente em sala de aula perceber que se calhar não se tem que dizer os órgãos genitais pelo palavrão, que se calhar é o que a criança aprendeu e não sabe dizer outras coisas. Ou falar de relações, por exemplo. É tão importante para a autoestima da criança falar de relações também, não é? Precisamente. Embora seja sobre si própria. Claramente é nestas pequeninas coisas que a criança vai ganhando aceitação, capacidade de lidar com as suas fragilidades. E se a criança souber lidar com essas fragilidades, dificilmente fica vulnerável a comportamentos abusivos de outras crianças, que é o caso do bullying, não é? E de adultos também, não é? Quer dizer, às vezes passamos por adultos que são, e até professores, temos pena, não é? Mas quer dizer, que não apetece nada ter aulas com aquele professor que não sabe ler a criança, nem devolver-lhe autoestima, não é? São condescendentes ou ficam-se pela atitude, pelo tal rótulo, molengão. Precisamente. Têm muitas capacidades, mas não as põem em ação e ficam por aqui. Ou seja, fazem muito bem o diagnóstico, mas depois não apontam caminhos, não é? Exatamente. E a escola tem a parte também de uma forma, hoje em dia, do trabalho de projeto, que tantas escolas já estão a implementar, de explorar certos temas que façam falta naquela escola em concreto ou naquela turma em concreto, não é? Olha, mas não é só de professores que vive a autoestima de uma criança, não é? De certeza. Os pais também podem fazer qualquer coisa. Precisamente, os pais são fundamentais. São os primeiros, não é? Que são fundamentais. Que dicas de sucesso é que hoje a Inês nos pode trazer para nós, pais, podermos acompanhar um bocadinho melhor os nossos filhos? Eu sou apologista de que qualquer dica é importante. Ao contrário do que nós ouvimos quando mães, pais têm filhos, tu vais ser mãe, tu vais saber o que fazer. É mentira, não acreditem nisto. É normal não saber o que fazer. É normalíssimo não saber o que fazer. Termos dúvidas ser como pai mãe. E mãe não se sabe a ser pai e mãe. E os modelos, muitas vezes, que tivemos de parentalidade, nem sempre são os melhores. E, portanto, esta história de isto é tudo intuitivo, é mentira. Há profissionais que estudam a maneira de lidar, há profissionais que sabem ensinar pais e mães a ser pais e mães, há escolas de pais e ainda bem. E um pai nunca deve ter problema em tentar perceber porquê. Porque a criança que hoje em dia, de 2022, é diferente da que ele foi em 2000, em 1990, não temos nada a ver. O conhecimento muda muito. É avassalador, não é? A comunidade toda. Nós não sabemos de certeza absoluta lidar com a internet, como vamos saber daqui a 20 anos, que provavelmente o problema dessa altura já não é o de hoje em dia, portanto, nós estamos sempre em... E pedir ajuda é um ato de coragem, não é? E no limite, Inês, um ato de inteligência, não é? Eu acho que é isso, não é? Eu acho que isso é precisamente, eu quero saber lidar com o meu filho, eu quero que ele tenha sempre à vontade para falar comigo. Claramente, na fase da adolescência, provavelmente será mais difícil, porque faz parte, não é? Mas parte de ser adolescência. Os filhos já não querem falar com os pais, não é? Mas é normal, não é? Quer dizer, eu acho que isso define... podem falar com os outros? Claro, isso é o que a ciência nos diz, que é uma grande mais-valia, que um adulto de referência pode promover este bem-estar na criança e não apenas o núcleo familiar. E isso não vai fragilizar nunca a família, antes pelo contrário. Pelo contrário, não é? Os pais não devem ter receio deste contacto mais confidencial, se calhar com um professor, ou até com um tio, ou com os pais de algum amigo, porque é uma ponte. Portanto, o que a Inês está a dizer é que se os nossos filhos não nos contarem a sua intimidade, mas contarem a alguém, a um professor, a sua intimidade, o que os inquieta, podem contar esse episódio a um professor, a um assistente e, no limite, até a um profissional.
Claro que sim. Eu acho que E o pai pediu ajuda. É a maneira de nós termos para trabalhar as competências sociais e pessoais das crianças. O ser humano não vai lá só com o caráter, não se nasce com o caráter, nós crescemos, não é? Isto é um mito do caráter. O caráter faz-se, não é uma coisa, molda-se, não é? Nós temos a oportunidade de constantemente evoluir, e um adulto cuidador dá-nos essa vontade de melhorar as nossas competências. Vontade que não é vontade, acaba por ser até naturalmente. Então, a única característica que é comum a todo o ser humano é essa predisposição para a mudança. Para aprender. Para aprender. Eu acho que nós, sim, e por isso Sempre. é que mais uma vez podemos voltar a falar na formação, porque é, de facto, deveria haver toda a nossa vida, porque o mundo muda tanto que nós ficamos... não me lembro em contexto, mas há aquela ideia de eu faço a pergunta, mas quando eu tenho a resposta, a pergunta já é outra. E é isto, não é? Quer dizer, quando eu vou pesquisar a resposta e chego a uma conclusão, a pergunta já mudou, porque o mundo já mudou. E nós não... Enquanto um professor, um psicólogo na escola, um profissional da educação tem esse dever constante de atualização, o pai não, quer dizer, um pai, uma mãe pode perfeitamente recorrer à escola, às escolas de pais, pode pedir ajuda, enfim, é diferente. Mas na escola, do meu ponto de vista, há tem que ser a resposta de excelência para estas situações. Então, e quando uma criança faz uma coisa mesmo má, não devemos ralhar com ela? Como é que fazemos quando uma criança é má? Quando chamamos os pais à escola e os pais não aparecem, por exemplo? Sim, quando falamos assim dos comportamentos mais desafiadores, eu acho que é importante um professor saber destrinçar, porque muitas vezes estamos a falar de pedidos de ajuda de crianças. A criança replica provavelmente comportamentos que vê em casa, ou contextos onde vive, seja um determinado bairro, seja a ausência de cuidado. Há, de facto, aqui um estar atento que é muito importante, principalmente em todos, não é? Há crianças que são desafiadoras porque são a ausência de comportamento, não é? Quando uma criança está muito apagada, como é que também podemos puxar por elas, não é? E, portanto, se nós não sabemos fazer isto, peçam ajuda ao psicólogo da escola. Gosto muito desta ideia da formação, que a Inês nos traz sempre aqui. Presente, não é? Formação não quer demais, não é? Demais. Para pais, professores, assistentes, todos, não é só a criança que aprende, não é? A aprendizagem ser uma dinâmica que nos deve acompanhar ao longo da vida. Obrigada, Inês. Obrigada. Isto já vai longo também. Agradecemos a todos os que nos enviaram as sugestões e os comentários que deram origem a algumas das perguntas que aqui vimos. Obrigada por estarem desse lado. Muito obrigada, Inês. Até à próxima. E a infância não se repete? Um podcast da Caminhos da Infância.